texto da nossa meditação nesta noite está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, mas nós iremos expor todo este capítulo, basicamente, a partir do versículo 2 em diante aí, até o versículo 44. Mas nós não iremos ler agora essa porção da Escritura, mas nós iremos ler à medida que nós vamos expondo. Nós vamos ver 3 pontos nesta noite, e à medida que nós, então, vamos olhar cada um dos pontos, nós vamos ler as partes correspondentes, e assim, então, nós iremos cobrir todo este capítulo 25. Antes, vamos ter mais uma palavra de oração. Ó Deus, neste momento que nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que, de fato, Deus, a verdadeira sabedoria do Teu Santo Espírito possa raiar na nossa vida, e nós entendemos, ó Deus, a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado a vida de Davi e olhado principalmente os aspectos cristocêntricos na vida de Davi, aspectos que apontam para Cristo. Aliás, Davi é um dos personagens que a Escritura ocupa o maior espaço para falar sobre ele. Davi está nessa galeria dos personagens do Antigo Testamento que ocupa grande parte da Escritura. E Davi, de fato, é alguém que aponta para o grande Redentor que é Jesus Cristo, que foi até chamado do Filho de Davi. E nesta noite eu quero olhar com você o seguinte tema neste capítulo 25. A sabedoria que brilhou em meio à tolice. A sabedoria que brilhou em meio à tolice. Nós vamos ver 3 personagens aqui. Nós vamos ver a história que envolve Davi, Nabal e Abigail. Davi, Nabal e Abigail. A sabedoria que brilhou em meio à tolice. E a primeira lição que eu quero olhar com você é a tolice de viver em si mesmado, de viver voltado para si mesmo. Olha aí comigo o texto de 1 Samuel capítulo 25. Vamos ler do versículo 2 até o versículo de número 11. Diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem. E Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis, tenha paz. Tenho ouvido o que tens tosqueado os teus pastores, estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a seus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que lhe degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vens? Versículo 12 também diz assim: então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, contaram tudo segundo todas estas palavras. A primeira lição a sabedoria que brilhou em meio à tolice, a primeira lição nos mostra que é tolice viver em si mesmado, viver em volta de si mesmo. E perceba como que essa descrição se dá através de um homem chamado Nabal. No versículo 1 e 2, versículo 2 e 3, melhor dizendo, é apresentado para nós quem é este homem.
Ele é descrito como sendo um homem rico. O texto faz questão de dizer para nós que ele era um homem abastado, um homem que tinha muitas posses. O texto diz que ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Era alguém que tinha, de fato, muita coisa. O texto diz mais, o texto diz para nós que ele era da descendência de Calebe. Isso faz com que este homem é localizado não como um descrente, mas alguém que pertencia ao povo de Israel. E Calebe tinha sido um grande homem na história de Israel. Calebe tinha sido aquele que saiu junto com Moisés e juntamente com Josué lá do Egito. E daquela geração que saiu do Egito, somente Calebe e Josué entraram na terra prometida. Naturalmente que a gente tem um espaço de tempo muito grande aqui. Mas os descendentes de Calebe cresceram naquela nova terra em Canaã. E um destes descendentes é exatamente esse homem Nabal. Quando é dito isso, um homem rico, um homem da descendência de Nabal, de repente você esperasse, então, da descendência de Calebe, de repente você esperasse, então, que você estaria sendo apresentado a um grande homem de Deus. A um homem que seria instrumento para abençoar a vida de Davi. Davi está vagando pelo deserto. Davi tem um grupo de 600 homens. E Davi é errante pelo deserto porque Saul, o rei, está na cola dele tentando matar, perseguindo. E Davi, que está aguardando o dia que Deus iria colocá-lo no trono, precisa se alimentar. Precisa nutrir o seu povo, o seu grupo, o seu exército de 600 homens. E Davi conviveu um tempo ao lado das terras de Nabal. E de repente Davi vê a oportunidade então de dizer, olha, sabe de uma coisa? A gente conviveu aqui, não fizemos mal nenhum para o pessoal dele. Pensa, 600 homens. E aliás eram homens que outrora os soldados de Davi tinham um passado terrível. A gente viu isso, como que Davi arrebanhou esses homens e mudou a vida deles. Eles eram gente endividada, eram gente que tinha um passado de rebelião. Era possível que esse grupo se rebelasse e tomasse as posses das pessoas, mas não foi isso que aconteceu. Mesmo vivendo em adversidade, em falta de coisas, Davi manteve o seu grupo fiel. E Davi agora vê a oportunidade que era no tempo que eles tosqueavam, era no tempo que era retirado a lã da ovelha para fazer negociação, render lucros e tudo mais. Davi vê a oportunidade grande dele pedir um favor. Mas este homem que teve a oportunidade de ser alguém que pudesse abençoar Davi, ele é marcado por ser um homem tolo. E essa descrição de quem ele é está muito clara aí no versículo 3. Olha o versículo 3. Nabal era o nome deste homem. E a palavra Nabal é a ideia de insensato, tolo. Mas não no sentido assim de alguém bobo, bobinho. Não, é de alguém que vive uma vida de uma forma muito insensata, que pensa só em si mesmo. Aliás, tem o Salmo que diz o insensato em seu coração, não a Deus. A expressão aí para diz o insensato é diz o Nabal em seu coração. Agora você não me pergunta por que é que o pai e a mãe deram o nome para essa criança de Nabal. Por que alguém deu o nome para um filho chamado de tolo? Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas esse menino, de fato, mostrava ser um grande tolo na vida. Mas essa tolice dele se dá porque ele achava que a vida tinha que girar em torno dele. E aí nós começamos a nos deparar com a realidade que um Nabal na história, muitas vezes se parece conosco. Muitas vezes nós nos parecemos com Nabal. Muitas vezes a gente vive a nossa vida ensimesmados. E olha aí comigo no versículo de número 10, que você vê claramente isso. Olha o versículo 10. E aí você vê a descrição da tolice deste homem. Olha o que ele fala. Quando pedem para ele apenas um pouquinho de coisa, o que pudesse ajudar para dar de alimento. Versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, vamos ler? Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Essa pergunta, quem é Davi, quem é o filho de Jessé, você não deve interpretar como se ele não soubesse quem é Davi. Não é uma ignorância, mas é sim um desprezo. Tanto é que ele sabe até quem é o pai de Davi. Ele diz, quem é Davi, quem é o filho de Jessé? É aquele quem depreciativo. Então, quem pensa que é esse homem? Quem esse homem pensa que é, para que eu tenha que ajudá-lo? Para que eu tenha que dar alguma coisa para ele? Irmãos, nós estamos falando de um Davi que já não é mais um anônimo na história. Davi já tinha derrubado Golias
quando essa história acontece. Davi já tinha sido aclamado pelas mulheres, dizendo que Saul tinha matado seus milhares, mas Davi os seus 10.000 milhares. Davi já era o homem ungido para ser o próximo rei de Israel. Até o próprio Saul, no capítulo anterior, nós vimos que Saul chegou a dizer: esse homem vai herdar o trono e será melhor do que eu. E Nabal está dizendo: quem é ele? Quem é esse filho de Jessé? Perceba como é que aqui a tolice está em Nabal desprezar aquele que vai reinar sobre a história. É tolo um homem que despreza o rei. Como é tolo hoje alguém que despreza Cristo Jesus. Alguém que vive para si mesmo em vez de viver para Cristo. É tolice. Nabal revela o coração de muitas pessoas. E olha o versículo de número 11. Tomaria, olha o quanto de pronomes voltados para si está presente nesse versículo 11. A primeira pessoa domina: tomaria eu, pois, o meu pão, olha o pronome possessivo aqui, meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vem. Percebe? É o eu contra o ungido do Senhor. Essa é a guerra, essa é a tolice. Do eu não se dobrar ao ungido do Senhor é uma tolice enorme. Esse homem é um Nabal. Tem dinheiro, tem riqueza, tem bens, mas não tem sabedoria. Irmãos, que triste é se você viver a sua vida como um Nabal. Se você for crescendo como Nabal na história. Você que é adolescente, você que é jovem, você está estruturando a sua vida. E se você ir pelo caminho de ser um Nabal, vai ser terrível o seu fim. Nós vamos ver que o fim desse homem vai ser um fim de morte. O início da história dele é de riqueza, de pertencer ao povo da aliança, de ser até da família uma das famílias mais importantes, de Caleb. Mas nada disso é garantia de sabedoria. Não é garantia de sabedoria você ser filho de crente. Não é garantia de sabedoria você ser aluno de escola dominical. Não é garantia de sabedoria você participar do povo de Deus. Sabedoria é se você de fato abraçar a fé do seu pai. De fato você abraçar o que é ensinado a você. Aí sim é sabedoria. Senão você vai ser como um Nabal. Está no meio. Mas ele não tem coragem de abrir uma coisinha sequer dele e dar em favor do ungido do Senhor. Então a primeira lição que eu quero olhar com você é esta: a tolice de viver em si mesmado. Não seja você um tolo. Isto custará caro para a sua vida. Mas a segunda lição que eu quero olhar com você é o risco de reagirmos mal às injustiças da vida. A segunda lição é o risco de reagirmos mal às injustiças da vida. E agora o nosso olhar sai de Nabal. O nosso olhar se volta para Davi. Como Davi vai reagir a isso? Se você acompanhou o sermão de domingo passado, você viu que Davi teve um ato de grande fé. Davi teve diante dele o maior inimigo dele, que era Saul, porque Saul queria matar Davi. E Saul entra numa caverna para fazer as suas necessidades, e Davi tem a chance de cortar a cabeça de Saul, se ver livre disso, assumir o trono, e Saul não faz isso. Davi não faz isso. Davi simplesmente corta um pedacinho do manto de Saul. E depois se dobra diante de Saul, diz para Saul e tal. Quando você vê para quem é capaz de fazer isso, não reagir ao inimigo da vida dele dessa forma, você diz, ele vai tirar de letra agora essa afronta. Afinal de contas, Nabal apenas desprezou Davi. Nabal não é risco para Davi. Nabal não coloca a vida de Davi em risco. Nabal não tem um exército para lutar contra Davi. Não, Nabal simplesmente não ajudou Davi. O que Davi deve fazer? Tocar o bonde, seguir a vida. Afinal de contas, Davi não é um homem que revida o mal com o mal. Nós vimos isso domingo passado. Será mesmo?
Será que Davi vai sempre ser aquele homem que não revida o mal? Olha a reação de Davi, quando os servos dele voltam, dizendo para Davi que Nabal não aceitou doar nada para sustentar Davi e o seu exército. Olha o versículo 13. Pelo que disse Davi a seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cinja a sua espada, e também Davi, a sua, subiram ambos, Davi, uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Olha o versículo de número 21. Ora, Davi dissera, vamos ler? Com efeito, vamos ler? Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta, de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por mal. Vamos ler o verso 22? Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Irmãos, que explosão de ira. Davi diz, pegue as suas espadas. Os 400 homens se armaram para subir contra uma casa. É forte isso. Como Davi sai do homem incapaz de tocar em Saul, e tendo motivos para fazer isso, agora capaz de armar 400 homens, simplesmente porque alguém se recusou a agir benevolente para com ele. E eu penso que nós podemos pontuar algumas coisas que fez Davi fazer isso. E a primeira delas é que há o risco de agirmos de forma carnal, mesmo após grande demonstração de espiritualidade. A nossa vida espiritual não vive sempre lá em cima. Nós somos capazes de, uma semana, fazer coisas grandiosas, resistimos firmes, reagimos de uma forma bíblica a tudo que acontece ao nosso redor. E alguns dias depois, reagimos de forma contrária àquilo. Porque a espiritualidade de ontem não é garantia da sua espiritualidade de hoje. Se você não estiver vigilante com a sua vida, com o seu coração, você dará vazão ao próximo, à tentação que se depara diante de você. O Davi que estava dentro da caverna, agiu de um jeito. O Davi que está fora da caverna, reage de outro jeito. Sabe, talvez você precisa olhar para a sua vida e olhar como você reage a cada uma das tentações, e são as mais diferentes. E eu sei que você tem vencido muitas, mas talvez algumas outras você tem tombado, porque você tem confiado em você mesmo. Sabe, irmãos, que Davi não está agindo aqui como ungido do Senhor. Davi não está agindo como o homem temente a Deus. Davi está agindo muito parecido com a descendência da serpente. Sabe quem esteve sempre disposto a vingar-se? Caim. E a descendência de Caim, o Lameque, lá em Gênesis. Lameque disse que iria matar um homem porque pisou no pé dele. Davi está parecido demais aqui com a descendência da serpente. Ele tem motivo. Ele foi injustiçado, foi. Mas a reação dele não é correta. E perceba que essa reação dele é tão intensa, que ele está disposto a fazer uma injustiça terrível. Ele não vai apenas matar Nabal. Olha lá de novo o capítulo 25. Olha o versículo 22. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Perceba que Davi então está dizendo, olha, faça o Senhor o que Deus quiser fazer, se eu não tirar a vida de todos os homens da casa de Nabal. Davi vai derramar sangue inocentes aqui. Se Davi vingar a si próprio, não é só Nabal que vai morrer, é todos os homens que trabalham na casa de Nabal, que não tem nada a ver com isso. Davi está parecido com Saul aqui. Saul que
há uns capítulos atrás dessa história, Saul tinha mandado matar o sacerdote, mandado matar todos os sacerdotes. Sabe por quê? Porque ele estava irado com Davi. Mas a ira dele ia se derramar sobre todos. E olha Davi caminhando bem próximo disso. Há o risco, irmãos, de reagirmos de forma carnal quando somos pegos de surpresa. Quando nós somos pegos de surpresa, há risco de nós reagirmos de forma carnal. Por que isso é importante nós pensarmos nisso? Porque Davi, enquanto estava sendo tentado com a questão envolvendo Saul, Davi era um homem que manifestava uma vigilância. Afinal de contas, ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus daria vitória contra Saul. Mas aqui não. Aqui foi algo repentino. Davi tinha certeza absoluta que a notícia que iria chegar dizendo: Davi, vem aqui, come da minha mesa. Será um prazer receber você. E a resposta é o que Davi não esperava. Sabe que às vezes a sua reação a um comportamento de alguém e a sua reação pecaminosa é porque você não esperava aquele tipo de reação. E aí você deságua, você põe para fora, você solta os cachorros, porque pegou você no contrapé. Mas isso não é justificativa, isso só revela o seu coração e o meu coração. Por que Davi está reagindo assim? Davi não esperava. E o homem segundo o coração de Deus mostra a sua carnalidade quando age baseado no próprio coração e não no Senhor. Mas Davi está agindo assim também por uma terceira razão, que é o risco de agirmos de forma carnal quando nos sentimos humilhados. Olha lá o finalzinho do capítulo, do versículo de número 21. Finalzinho do versículo 21. Olha a justificativa que Davi dá. Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. Davi tem dito: nada valeu eu nunca ter mandado os meus soldados pegarem uma ovelha dele, roubar alguma coisa dele. Davi podia ter feito isso, ele disse: eu nunca fiz isso. Mas Davi está dizendo: de nada me valeu isso. Olha Davi pensando que cumprir o que é certo é importante apenas se tiver recompensa aqui. Quando a gente pensa assim, a gente age de forma carnal. Se a gente diz assim: de nada me valeu eu agir correto, porque fulano agiu assim comigo. Não, mas você não agiu correto esperando que fulano reagisse com você. Você agiu correto porque é o que Deus mandou você fazer. Davi nunca poderia roubar uma ovelha de Nabal. Não era porque ele foi fiel nesse ato que ele tinha o direito. Davi está se sentindo injustiçado. E cuidado quando você tem dó de você mesmo. Tem gente que tem dó demais de si próprio. Vive dizendo: eu sou o mais injustiçado, eu sou o perseguido, tudo acontece comigo. Cuidado com esse sentimento. Esse sentimento é porta aberta para você pecar contra Deus. Mas olha que Davi vai terminar dizendo que Davi fez o bem, mas recebeu o mal. Olha lá o versículo 21. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. E Davi então está disposto a agir e fazer justiça e até mesmo vingança com a própria mão. Perceba que Davi aqui não está nada parecido com o filho de Davi do Novo Testamento, Jesus Cristo. Como Jesus agiu quando foi maltratado? Pedro diz para nós que quando ultrajado, ele não revidou. Você não tem que imitar Davi, você tem que imitar Jesus Cristo, o filho de Davi, o homem perfeito de fato. E Davi aqui está longe de refletir Jesus. Mas Jesus, anos depois, raia na cruz do Calvário, e inclusive ora pela vida daqueles que perseguiam ele. Dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Davi não está fazendo isso: Pai, perdoa. Davi está dizendo: pegue armas. Mas e você? O risco de reagirmos mal às injustiças da vida. Uma das coisas que a gente mais percebe, irmãos, é que nós temos a avaliar nossos comportamentos baseado na vida dos outros. Nada disso aqui isenta a culpa de Nabal. Nabal é um tolo. Nabal é alguém cruel. Nabal é alguém que não viu em Davi o ungido do Senhor, desprezou.
Mas quem diz que Davi precisa responder é a Nabal? Davi responde é a Deus. A quem você responde? Você não reage às coisas no seu trabalho baseado nas pessoas que convivem com você. Você tem um padrão diferente. Você reage porque Deus manda você reagir de tal e tal forma. E é isso que tem que ser um diferencial na sua vida. Está tudo armado para um grande conflito. Nabal, um tolo, comprou briga com Davi, os seus 400 soldados, tirando os outros 200 que ficou só com as mochilas, com as coisas. Davi está irado, caminhando em direção à casa de Nabal. E sangue vai derramar, se algo não acontecer. Davi vai ser marcado na história, se Deus não intervir, como um homem que reage na ira e destrói e comete injustiça. Como pode um rei desse reinar sobre Israel daqui a um tempo? E Nabal vai pagar pelos seus erros, através da espada de Davi, se Deus não agir. E a terceira e última lição é que a sabedoria em tratar com questões difíceis. Terceira lição, a sabedoria em tratar com questões difíceis. É neste momento que vai brilhar para nós a figura de Abigail. Abigail representa nessa história a sabedoria. Ela é quem porta a sabedoria no meio desses tantos tolos envolvidos nessas questões todas. E a sabedoria em tratar com questões difíceis. Abigail, uma mulher sábia, mesmo casada com um homem tolo. Olha o versículo 3 de novo desse texto. Nabal era o nome deste homem. Vamos ler agora? E Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno com todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Óbvio que aqui tem um contraste. Óbvio que o autor, ao escrever isso aqui de uma forma literária, ele contrasta para nós quem é Nabal e quem é a esposa de Nabal. Se Nabal é um tolo, Abigail é uma sábia. Mas o estranho é que esses dois vivem debaixo do mesmo teto. Vivem dividindo a mesma cama. Vivem dividindo a mesma vida. E a tolice de Nabal ainda não contaminou Abigail. A sabedoria de uma mulher, mesmo casada com um homem tolo. Mas talvez você esteja dizendo, pastor, se essa mulher é sábia mesmo, por que ela casou com ele? Que mulher sábia casa com um homem tolo desse, que só pensa em si? Nos dias de Abigail, o casamento não era muito como os nossos dias, quando alguém olha para alguém, acha bonito, e começa a conversar, e aí procura os pais e casa. Nos dias de Abigail, o casamento era mais arranjado entre famílias. E é bem provável que a família de Abigail viu em Nabal um grande partido para ela. Afinal de contas, Nabal era um homem rico. E entregou a filha a um homem tolo, porque a família regeu apenas por questões monetárias. Você, jovem que me ouve, você vive numa sociedade que você tem a oportunidade de conhecer a pessoa com quem você vai casar. Mas quantas vezes você se vai levado pelas circunstâncias e namora com gente como Nabal? E casa com gente como Nabal. E você entra num relacionamento com um homem tolo. Porque às vezes você olhou para a aparência. Porque às vezes você olhou para o emprego, para a conta bancária. E querido, querida, isso não vai resolver o seu casamento. A tolice não é suprimida com recursos financeiros. A tolice só é suprimida com a verdade de Deus. Perceba o quão importante é a decisão de quando você vai casar. Com quem você vai dividir a vida. Você precisa pensar bem. Aliás, você percebe se alguém é um Nabal, percebendo como ele trata a família. Se o seu namorado hoje não valoriza a mãe e o pai, ele não vai valorizar você. Ele vai ser um Nabal, talvez está disfarçado, mas vai ser um Nabal. E a vida debaixo do teto com Nabal é doído.
Essa mulher vai revelar isso, ela vai chegar um momento que ela vai dizer, ele é um Nabal, igual é o nome dele, ele é um tolo. E essa mulher está em risco, os seus filhos estão em risco, os seus bens estão em risco, a sua casa está em risco, porque ela está casada com um Nabal. Perceba, é importante você que é pai, você que é mãe, a ensinar os seus filhos quais são os valores que eles devem ter ao escolher alguém para casar. E não basta pertencer a uma igreja, esse cara é da família de Caleb, mas ele é um insensato. Abigail, uma mulher sábia, que as pessoas recorrem nos momentos difíceis. Essa mulher vive casada e é fiel aos seus votos. Não é porque ela descobriu a tolice desse homem que ela pode separar. Ela conhece os pactos da aliança. E ela precisa honrar a Deus, mesmo debaixo de um casamento de um homem tolo. E ela vai ser uma mulher sábia que vai brilhar nessa história de tolices. Ela é sábia ao ponto das pessoas recorrerem a ela no momento difícil. Olha lá o versículo 14 em diante. Versículo 14 até o versículo 17. Lembra da cena de Davi, bravo? Nesse meio tempo, um dentre os homens de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta, em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, também de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê que há de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor, e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem possa falar. Um dos servos corre lá para contar para Abigail. E por que ele vai a Abigail? Porque ele sabe que ela é a única pessoa acessível nessa casa. Ele não vai em Nabal. Nabal não ouve ninguém, Nabal é tolo. Mas Abigail é em quem você pode confiar nos momentos difíceis. Que bom é ter alguém sábia, que pode ser instrumento nos momentos difíceis, e você pode ser uma Abigail e ser a pessoa em quem as pessoas recorrem nos momentos difíceis da história. A minha pergunta é, as pessoas olham em você como alguém que pode ajudar a solucionar as dificuldades da vida, os dilemas, os embates, como que a sua família olha para você? Você precisa ser uma Abigail na sua casa. As pessoas precisam olhar e dizer, no momento difícil, eu sei em quem eu posso buscar orientação. Em Abigail. A sabedoria em tratar com questões difíceis. Primeiro, Abigail, uma mulher sábia, mesmo casada com um homem tolo. Segundo, Abigail, uma mulher sábia, que as pessoas recorrem nos momentos difíceis. Terceiro, Abigail, uma mulher sábia, que age nos momentos decisivos. O que uma mulher é capaz de fazer muitos anos atrás, quando não tem grande aparato social para defendê-la, diante de um caso deste? Talvez você diz, pode apenas sentar e chorar, né? Mas essa mulher sabe que sabedoria não está apenas em sentir, sabedoria está em agir. Muitas vezes a gente confunde isso. A gente acha que sabedoria está em saber. Sabedoria está em colocar em prática. Essa mulher tem acesso a uma informação. E essa mulher vai agir diante dessa informação. E olha a ação que essa mulher resolve tomar. Olha aí comigo o versículo 18 em diante. Verso 18, vamos ler? Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 de pastas de figo, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Ela toma a dianteira, ela age.
E ela resolve preparar uma oferta para Davi. E essa oferta tem muitas coisas. Aquilo que Nabal não quis fazer antes. Dá uma coisinha para Davi, para o povo de Davi. E ela junta um monte de coisas e diz, eu vou lá. E ela vai. E ela toma a decisão de não contar para Nabal. Isso aqui é um tanto quanto enigmático. Alguém pode dizer, será que ela não está sendo desrespeitoso, pastor? A mulher, afinal de contas, não é submissa ao marido? Sim, a mulher é submissa ao marido. Mas acima da submissão da mulher ao marido, tem a submissão dela a Deus. Ela não está sendo insubmissa, ela está sendo sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Se essa mulher não agir, os filhos dela serão mortos. A casa dela será destruída, e o próprio Nabal será morto. Essa mulher sabe que ela precisa tomar uma atitude, porque existe algo que está quebrando a lei de Deus. E ela toma essa atitude. Abigail, uma mulher sábia, que se humilha para aplacar a ira do outro. Não adianta a sabedoria, e às vezes a sabedoria gera orgulho. Já viu quantas pessoas sábias que se tornam orgulhosos? Sabedoria não é sinônimo de orgulho. Aliás, a verdadeira sabedoria traz humildade. Quanto mais sábio você é, mais humilde você deveria ser. Mais consciência da sua ignorância você deveria ter. Mais consciência de que você precisa de algo mais na sua vida. E Abigail revela isso. Olha aí comigo o versículo de número 23. Ela chega diante de Davi. Lembra? Davi está vindo com um monte de gente armado e tudo mais. Isso aqui não é historinha leve não, irmãos. Isso aqui é pronto para conflito. E Abigail desceu ao encontro. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apresentou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Esse ato de prostrar aponta para humildade. Mas ela não apenas prostra, ela reconhece o erro. Olha como que essa mulher se inclui como erro da história. Olha o versículo 24 ainda. Lançou-se-lhe aos pés e disse, vamos ler? Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu Senhor com este Nabal, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Ela está dizendo, nós estamos errados, a nossa casa está errada. Eu pequei também, eu não vi lá os homens chegando. Nabal é um tolo, não trate ele como ele merece. Percebe que ela não está tentando justificar? Talvez eu e você chegaríamos para Davi e disséssemos, mas Davi, será mesmo que você precisa lutar contra esse homem na primeira palavra? Mas ela não, ela tem sabedoria. E a primeira coisa é reconhecer um erro. Às vezes as pessoas vivem brigando a vida toda porque elas não têm coragem de dizer, estamos errados, me perdoa. Sabedoria está em reconhecer erros. Talvez você precise ser uma Abigail dentro da sua casa. Reconhecer o erro dentro do seu lar. Reconhecer como você tem falhado em algumas coisas. Mas olha mais. Olha que a humildade desta mulher sábia está no fato dela apontar para a restituição. Versículo de número 27. Este é o presente que trouxe a tua serva, a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. E ela então entrega os seus presentes a Davi. Aquelas coisas todas. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo. Aí está dizendo, está aqui, eu vou fazer restituição pelo erro. Abigail, uma mulher sábia, que corrige o servo do Senhor. Até agora, quando você vê essa parte, parece que Abigail está sendo instrumento de Deus apenas para preservar Nabal. Ela está evitando que Davi chegue até Nabal. Está evitando que Davi destrua a casa dela. Mas você vai ver a partir de agora, que na verdade Deus está enviando Abigail também para ser bênção na vida de Davi. Olha como que Abigail, com a sua sabedoria, vai corrigir os rumos da história daquele homem que vai reinar em Israel.
Olha Deus fazendo isso através da vida desta mulher. Olha como que ela fala com Davi. Olha o versículo 26. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos, os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Ela está dizendo, ei, a questão aqui, Davi, é mais do que você e Nabal. A questão aqui é você e o Senhor. Deus vai tratar com Nabal. Ela diz, mas Deus está impedindo você, Davi, de colocar a mão nisso. Olha Abigail gritando para Davi, tentando acordar esse homem. Olha o versículo 29. Se algum homem se levantar para te perseguir, versículo 28, olha o versículo 28. Perdoa a transgressão da tua serva, vamos ler agora? Pois, de fato, o Senhor te fará casa firme. Olha, Abigail dizendo, Davi, acorda, Deus tem um projeto para você, o projeto de Deus para você não é ficar matando Nabal, o projeto de você é fazer uma casa firme, cara, é se tornar rei em Israel. O que que um rei de Israel vai se perder com briguinha, com um cara que tem uma terrinha? Deus está corrigindo a rota de Davi, Deus está dizendo para Davi o que ele vai fazer na vida de Davi, através de Abigail. Mas olha mais, olha o versículo 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Vamos ler agora? Porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti, por todos os teus dias. Percebe que Abigail está dizendo para Davi, Davi, você é um homem de guerra, você é um homem que luta. Davi já tinha matado outras pessoas, irmãos. Mas quais são as batalhas que Davi lutava? As batalhas do Senhor. Quando Davi derrubou Golias e matou muitos filisteus, ele estava lutando a batalha do Senhor. Mas agora Davi iria matar Nabal, porque Davi estaria lutando a batalha dele. E Abigail, sendo instrumento de Deus, está dizendo, Davi, você não é um homem que luta em seu favor, você luta pelas coisas de Deus, cara. Talvez você precisa ser acordado nessa noite. Talvez eu estou sendo como uma Abigail para você, dizendo, ei, Deus chamou você para coisa tão grandiosa, e você está perdendo tempo, rebatendo coisas menores na sua história, na sua vida. Deus vai firmar a tua casa, Deus vai tornar você rei. Deus quer que você lute a batalha dele e não as suas. Não foi isso que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. É isso que Abigail está dizendo, negue as lutas suas, Davi. Vamos lutar a luta do Senhor. Olha como que isso é tão forte. Qual é o versículo de número 29? Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, vamos ler agora? Este arrojará como se atirassem da cavidade de uma funda. Olha o que Abigail está falando. Está dizendo, Davi, se alguém se levantar contra você, Deus trata com eles. Deus traz juízo. É aquilo que Davi estava lá na caverna e disse para Saul, não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Deus vai fazer na hora dele. Abigail está dizendo, é isso, deixa Deus fazer. Mas mais, Deus vai fazer com você que ele tira como tira da funda de alguém. Qual foi a última vez que Davi usou a funda nessa história de Samuel? Quando ele derrubou Golias. Foi com uma funda, ele tinha uma funda nas mãos. E naquela batalha, ele disse para Golias, tu vens contra mim com espada e lança, eu vou contra você, em nome do Senhor Jesus. Isso aqui deve ter martelado a consciência de Davi, que agora Davi não podia dizer para Nabal, eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. Não, ele ia contra Nabal, colocando todo mundo com espada e lança, porque agora ele era o mais forte. A sabedoria está corrigindo o servo do Senhor. Você seria humilde para ouvir uma mulher casada com Nabal? Sendo você alguém que foi ungido para ser uma grande pessoa? Mas Davi vai ser.
Olha lá o versículo de número 20, versículo 30. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail, vamos ler? Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Quem é que enviou Abigail? A gente diz, foi o servo, não foi que correu lá e contou? Não, foi Deus. Deus enviou Abigail para corrigir a rota de Davi, para que Davi não desse com um grande iceberg na frente dele. Deus envia pessoas para nos livrar das nossas loucuras. Mas olha mais, olha Davi confessando isso. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Davi está dizendo, se você não tivesse chegado aqui, eu teria matado todos. Davi é um homem capaz de virar o rumo da vida dele, porque ele ouviu uma mulher, porque ele ouviu uma sabedoria clamando no ouvido dela. Talvez você poderia ter dito, mas Davi, você jurou, você disse que não ia ficar ninguém, e agora vai ser fraco diante dos seus soldados? Davi não tem problema nenhum de admitir que ele estava errado outrora. E há um quebrantamento em Davi aqui. E aí Davi então recebe de Abigail estas coisas, come e vai com o seu bando. Abigail, uma mulher sábia, que a sua sabedoria foi recompensada. Olha o que acontece nessa história. A história não termina aí. Olha o versículo 36. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como o banquete do rei. Seu coração estava alegre. Ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Essa mulher sábia vai conversar com o bêbado para quê? Para que ela vai brigar com Nabal se ele está embriagado? Mas pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Nabal é tolo. Nabal, mesmo confrontado com a sabedoria de Deus, não se quebrantou como Davi, não se humilhou, não disse, bendita seja tu, bendito seja Deus que te enviou para resolver isso. Ele travou, ficou com o coração duro, ficou pensativo, mas ele continuou na sua tolice, e 10 dias depois, Nabal morreu. O que acontece? Abigail, uma mulher que a sua sabedoria é recompensada. Versículo 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal. Fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Deus é quem julgou. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido o servo de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram, Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e se dispondo se cavalgou num jumento com 5 moças que a assistiram. E ela seguiu os mensageiros de Davi que a recebeu por mulher. Aquela mulher casada com um tolo, agora está casada com aquele que vai ser o grande rei de Israel. Sem essa mulher ter desejado Davi, sem essa mulher ter traído Nabal, essa mulher foi fiel aos votos dela. Salvou a vida de Nabal durante um tempo, até o momento que Deus a tirou da vida dela. E Deus agora dá para ela um resgate. Deus dá para ela uma restauração. Deus tira ela de um casamento com um tolo
e coloca num casamento com o ungido do Senhor. Seria muito bom se a história terminasse aqui e dissesse: e eles viveram felizes para sempre. Mas tem um detalhe na história. Tem um detalhe. Olha o versículo 43. Também tomou Davi Ainoã, de Jeziel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Não poderia ter deixado esses dois versículos quietos? Não estava tão bonito a história? A mulher casada com um tolo, tudo certinho, de repente Deus resgata, ela se torna esposa daquele que vai se tornar rei de Israel. E o que a gente faz com isso aqui? Como a gente lida com essa história, com esse final aqui? Esse anticlímax aqui? Irmãos, aqui está para nos dizer algumas coisas. Primeiro, aqui está para nos dizer que, por mais sábia que alguém seja, não é capaz de tirar a tolice total do coração das pessoas. Abigail era uma mulher sensata e sábia, mas Davi ainda tem a necessidade de uma outra mulher. Davi não se contentou com esta. Para substituir a Mical, Davi arrumou uma outra. Não valia apenas a Abigail. Sabe por quê? Porque é só Deus quem preenche o coração das pessoas. Não importa que a outra seja uma Abigail da vida, se não tiver Deus, a pessoa ainda busca em outro lugar. Uma sabedoria não sustenta apenas um casamento, o que sustenta é Deus. A sabedoria de Abigail não é suficiente para Davi. Davi dá vazão ao seu coração pecaminoso, porque aqui está faltando ser preenchido totalmente por Deus. Davi está agindo por vista, Davi vai fazer coisas ainda assim, ele vai pegar a mulher de Urias, mesmo tendo uma Abigail na sua casa. Porque não é a sabedoria humana que resolve o problema do coração. Sabedoria pode ajudar, ser instrumento, mas é só Jesus que resolve. É só Deus capaz de conter o coração pecaminoso de Davi. Perceba que a sabedoria de Abigail pacificou a relação, evitou que Davi matasse Nabal. Nabal preservou vivo durante 10 dias, mas a sabedoria de Abigail não foi capaz de preservar totalmente a vida de Nabal. Nabal morreu 10 dias depois, por causa da ira de Deus. Porque não basta a sabedoria, precisa de um mediador, que é Jesus Cristo. E Abigail aqui não é símbolo de uma mediadora. Mas essa história também está aqui para nos contar que, por mais que nós sejamos resgatados das tolices da vida, o nosso resgate maior é com o verdadeiro ungido do Senhor, que é Jesus Cristo. Quem disse que a história bonita seria, e Abigail casou com Davi, se tornou a rainha e viveram felizes para sempre? Não, Davi não é quem pode dar felicidade para sempre para esta mulher. Quem pode dar felicidade para sempre para esta mulher, nasceu há mais de 2000 anos atrás, que é Jesus Cristo. E este casou, não apenas com Abigail, mas casou com todo o povo de Deus, nos fez noivas dele. E este nunca nos trai. Este nunca precisa de um outro povo. Ele tem um só povo, um só rebanho, que somos nós. As ovelhas de Jesus espalhadas por todo o mundo. Davi desfrutou, foi beneficiado pela sabedoria de Abigail. Mas essa história nos mostra que nós precisamos mais do que de Abigail, mais do que de Davi, nós precisamos de Jesus Cristo. Ele é a fonte de todo o tesouro de sabedoria. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor nos mostra nesta noite, através da vida destes 3 personagens, quão complexo é a vida no mundo afetado pelo pecado. Horas nós estamos lá no alto, como Davi estava, quando recusou tomar para si o direito de matar Saul, para que aguardasse no tempo do Senhor a justiça a prevalecer. Outra hora nós estamos lá no vale, no fundo, ó Deus, prontos para fazer justiça, porque nos sentimos ofendidos por qualquer coisa.
Deus, muitas vezes nós estamos sendo tolos também na nossa história. Nós não percebemos que tudo que o Senhor nos dá é para o teu reino. E nós agimos como Nabal. Achamos que tudo é nosso. Dizemos quem é qualquer outro que eu vou dar as minhas coisas. Não, tudo é meu. Ó Deus, o Senhor nos ensina nessa noite que tudo é do Senhor. Que nós possamos entregar as nossas dádivas nas mãos do verdadeiro ungido que é Jesus Cristo. Deus, nós somos lembrados também nessa noite, ó Pai, quão importante é sermos pessoas sábias para amenizar as dores deste mundo quebrado. Nós não vamos resolver os dramas das pessoas, é só Jesus. Mas nós podemos amenizar, como Abigail amenizou. Deus, obrigado, porque Davi não é o cara perfeito da Escritura. Mas existe alguém que é perfeito, que é Jesus Cristo. Alguém que nunca fez o que Davi fez aqui. Alguém que nunca levantou a arma contra os seus inimigos, mas se colocou como aquele que morreria pelos seus inimigos. E os inimigos éramos nós. E o Senhor nos reconciliastes contigo, ó Deus. Mais do que nos reconciliou, o Senhor casou conosco. E nós sim somos infiéis para contigo. Nós muitas vezes flertamos com outros deuses, mas o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua fiel à aliança. E o Senhor está nos purificando de toda impureza, até o dia que o Senhor enviará o teu Filho, que vai voltar para casar conosco definitivamente. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque a sabedoria brilha no meio da tolice. A sabedoria brilhou no mundo. O mundo estava em trevas e grande luz raiou, que foi o teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.